Fala Brasil! Nesse episódio a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial de 1914, vamos falar da Declaração de Balfour, Tratado de Sèvres, Acordo Weizmann-Faisal, Conferência de Sanremo e o Livro Branco. Todas essas declarações, tratados, acordos, conferências e documentos são fundamentais para entendermos a questão e mostrarmos que o povo judeu tem razão, estão com a verdade. No ano de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, é suspensa a imigração judaica para a Palestina. No ano de 1917, com o quase fim da Primeira Guerra Mundial, surge a Declaração Balfour, que foi uma carta do secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, destinada ao Barão Rothschild, líder da comunidade judaica no Reino Unido. A carta se refere à intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Turco-Otomano, que até então dominava aquela região. A Declaração Balfour foi posteriormente incorporada ao Tratado de Sèvres, que selou a paz com o Império Otomano, e também ao documento que instituiu o Mandato Britânico da Palestina. O documento original encontra-se na British Library. A França e a Itália, aliadas da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, ratificam espontaneamente a Declaração Balfour, prevenindo-se de deixar o Oriente sob administração exclusiva do Império Britânico. Ou seja, tal documento ganhou caráter de lei, protegida pelo direito internacional. Em agosto do ano de 1918, os Estados Unidos ratificam a declaração. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, acaba o Império Otomano, França e Inglaterra dividem os territórios conquistados. A Inglaterra passa a controlar a Palestina e acabam os 400 anos de domínio turco na região e é assinado o armistício na Palestina e a chancelaria britânica anuncia que os territórios árabes, libertados por esforço próprio, terão independência completa, surgindo assim vários estados árabes modernos, como a Jordânia, a Síria e o Líbano. Ou seja, no pós-guerra, os árabes rapidamente já tiveram a fundação de seus países, enquanto os judeus não tinham nada, apesar de já estarem em grande número após as duas ondas de retorno totalmente legítimas e pacíficas, como explicado anteriormente. Em 1919, Weizmann, presidente da organização sionista, e Faisal ibn Hussein, rei do Reino Árabe da Síria, ou Grande Síria, em 1920, e rei do Iraque, de 23 de agosto de 21 até 33. Assinam um acordo ratificando a Declaração Balfour, condicionado, entretanto, à soberania árabe na região. O acordo ficou conhecido como Weizmann-Faisal. Faisal era simpático à existência de um Estado judeu e, inclusive, menciona a frase, abre aspas, vamos desejar aos judeus um regresso mais caloroso, fecha as aspas, num documento da época. Faisal sofreu resistência da elite árabe na ocasião. Ou seja, a resistência pela coexistência de um pequeno Estado judeu vizinho de dezenas de nações árabes já não era aceita por grande parte deles. Isso refuta a falácia de que o problema começou no pós-Segunda Guerra, quando da fundação do Estado de Israel, como diz a narrativa vigente mundo afora. A verdade é que quem nunca teve nada a ver com aquelas terras nunca admitiriam a existência de um Estado judeu na região, mesmo que isso não tivesse nada a ver com eles. Sempre foi antissemitismo puro. Em 1920, houve a Conferência de Sanremo. Convocada pelos vencedores da guerra, o Conselho dos Países Aliados outorga mandatos à Grã-Bretanha e à França, determinando a atribuição de mandatos para a administração dos territórios dominados anteriormente pelo Império Turco-Otomano. A Grã-Bretanha detém a Palestina, inclusive a margem leste do Rio Jordão, e a França fica com o Líbano e a Síria. A conferência confirmou, dentre alguns outros, a Declaração de Balfour, de 2 de novembro de 1917, pelo qual o governo britânico assumira o compromisso de estabelecer o lar nacional judeu na Palestina. Lembrando que só chamavam a região de Palestina, pois foi o último nome dado pelos romanos, sem prejuízo dos direitos civis e religiosos da população não judaica da região, garantindo assim a preservação do povo judeu que sempre ocupou aquelas terras e que foram tantas vezes expulsos de suas terras
e perseguidos nos países onde se refugiaram. Finalmente, poderiam retornar para viverem em paz em sua terra original, sem prejuízo dos demais. Com o aumento da imigração judaica, começaram protestos do Congresso Palestino Árabe, formado por países fundados no pós-guerra que não tinham nada a ver com aquelas terras, mas já queriam se meter na história. E assim vão reclamar a Churchill, então ministro das colônias. Mesmo que de forma pacífica e legítima, com o retorno massivo de judeus à região, os árabes começam a se incomodar, mesmo que tivessem garantido a criação, independência e soberania posterior de vários países árabes na região no pós-guerra. O documento da Conferência de Sanremo, que estipulou o mandato britânico para a região, trazia os seguintes artigos que valem mencionar. Então vamos lá. Em 1920, o Conselho da Liga das Nações nomeou a Grã-Bretanha como encarregada da administração das terras da Palestina. As fronteiras dessas terras foram definidas pela primeira vez em muitos séculos. Até então, sob o Império Otomano, os limites da terra não haviam sido definidos porque fazia parte de outros grandes distritos otomanos, como o distrito de Damasco, e não era uma unidade política distinta. O termo Palestina, que foi escolhido para este mandato, foi baseado no termo Palestina que foi dado pelo Império Romano. Ou seja, nem os otomanos chamavam a região assim, pois Palestina nada significava para eles. O território do mandato britânico incluía terras nos dois lados do Rio Jordão, abrangendo os países atuais de Israel e da Jordânia. Cerca de 77% desse mandato estava a leste do Rio Jordão e em 1921 a Grã-Bretanha criou ali uma entidade administrativa separada chamada Transjordânia. Importante salientar que o documento elaborado nesta conferência possui status de lei para o direito internacional. Isso será importante para quando chegarmos na parte que fala sobre os assentamentos judaicos. Em 1921, ocorrem violentos conflitos entre árabes e judeus em Haifa. Colônias judaicas são atacadas por beduínos. Os judeus criam uma organização paramilitar denominada Haganah, que significa defesa em hebraico, que é o embrião do futuro exército de Israel. A Inglaterra publica o livro branco de Churchill, negando a intenção de criar uma Palestina judaica. Em 1928, houve a criação da Agência Judaica, encarregada pela organização das terras compradas de latifundiários do Líbano e da Síria através de um Fundo Nacional Judaico. Em 1929, os árabes atacam as plantações de terras de judeus pelo interior e os ingleses precisam intervir. Em 1930, os britânicos divulgam um novo livro branco chamado Passfield, limitando ainda mais a imigração judaica, e os líderes sionistas protestam. No próximo episódio, vamos finalmente entrar no início do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel moderno. Não perca!